Agora a gente vai ver nouns, né? Para quem já está comigo aqui nesse terceiro dia de inglês para cristãos, nouns quer dizer substantivos. Agora nós vamos marcar os substantivos. Muito bem. Vamos ver aqui. Commandments. Commandments. Os comandos, né? Os mandamentos, as ordenanças. E está no plural. Commandments in the plural, right? Hearts. Heart. Cuidado com a pronúncia. Heart. Tá? Hearts. E também está no plural. Então, em geral, o plural no inglês é também feito como no português, com o S. Só que há exceções. E hoje nós vamos ver uma exceção. Por quê? Children. Children é plural, é um plural irregular. Por quê? Porque o singular é child. Child. One child, three children. Ok? É um plural irregular. E o próximo, home. Home. Qual é a diferença entre home e house? House é a sua casa, a casa de qualquer pessoa. Agora, home é o nosso lar, ok? Então, quando a gente fala que estou em casa, você pode falar at home. At home. Agora, home é uma palavra que, se você não quiser usar preposição, você nem precisa. Onde você está? Home. Home, em casa. Você pode falar at home ou simplesmente home. Então, vou marcar ali. E o último aqui, road. Road, que é estrada, ok? Singular. Very good. Verbs, nouns. E aí, não temos adjetivos hoje, né? Na nossa primeira trabalho juntos, tinha adjetivos. Na segunda-feira, eram muitos adjetivos, porque nós falamos do amor, que o amor é paciente, o amor não é egoísta. Então, estava repleto de adjetivos, tá? Então, aqui, que eu marquei aqui, ó, subject pronouns, que são os pronomes pessoais. Gente, por que eu estou colocando esses nomes aqui? Eu acredito que é muito importante que vocês conheçam as classes de palavras. Isso é um verbo, isso é um substantivo, isso é um adjetivo. Não precisa saber nada muito complicado, não. Não é coisa, nós vamos fazer agora uma, como é que é? Uma análise da dissertação. Não. Mas essas coisas comuns, verbo, substantivo, adjetivo, pronome pessoal, se você entender isso, quando você estiver ouvindo um texto ou lendo um texto, e você conseguir identificar isso, principalmente se você estiver fazendo um exame, um teste, você vai saber, não, aqui só pode ser um verbo. Aqui eu preciso colocar um substantivo. Não, aqui tem que ser um adjetivo. Então, você conhecendo, né, como a estrutura é feita, isso vai te ajudar muito, tá? Você não precisa ficar estudando as regras gramaticais, porém, conhecê-las vai te ajudar, tá? Então, se você gostar, ótimo, eu coloco isso aqui assim, porque tem alunos que adoram gramática, acredite se quiser, e aqueles que não gostam vão aprender pelo contexto das histórias, porque as histórias vão se repetindo, certo? A gente viu o verb to be na nossa live de segunda-feira, vimos ontem e estamos vendo hoje. Então, essa repetição vai fazer com que você se familiarize com as estruturas e isso vai sendo automatizado, ok? Vamos então aos nouns, substantivos. Commandments, hearts, quer dizer, na verdade a gente acabou agora, né? Children, home, road. E aqui eu coloquei subject pronouns, que são os pronomes pessoais. Qual é o primeiro pronome pessoal que nós temos aqui? Primeiro pronome pessoal, I. Eu. Ok? I. Singular, right? Qual é o plural de I? Eu, nós. I, we, ok? E agora eu tenho aqui you.
Então, I give you, ok? You. Lembrando que o you, no inglês, ele pode ser singular ou plural. Você ou vocês. No inglês só tem uma forma, é muito simples. Muito bem, então já marcamos esses dois. E aí, aqui, eu coloquei aqui, ó, possessive adjectives, que são, sabe o quê? Os pronomes possessivos. Tem algum pronome possessivo aqui? Eu marquei aqui your. Vamos procurar esse your? Onde é que tá? These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Então só tem um, né? Ah, tem dois. Ó, I give you today are to be on your hearts and on your children. É para estar onde? Nos seus corações, e você vai imprimir esses comandos nos seus filhos, né? Vai ensinar aos seus filhos com persistência, com diligência, ok? Então, your é seu. No português, olhe só, seu, sua, seus, suas. E no inglês? É uma única palavra, your. É singular, é plural, é feminino e é masculino. Pronto, acabou. Simples assim. Your hearts, your children. Ok? E aí, eu coloquei aqui um object pronoun. Ah, isso é interessante. Por quê? Que é o pronome objeto, mas o interessante é você ver aqui como é que trabalha. Olha aqui, ó. Then. Então, vou pegar um amarelinho aqui, ó. Then. Você vai imprimi-los. O quê? Os comandos, as ordenanças nos seus filhos, porque você vai ensiná-los. Por que é pronome de objeto? Cara, isso é muito simples. Olha o que eu coloquei aqui. É porque vai depois do verbo. E a gente sabe que tudo que vai depois do verbo é objeto, né? Comi um bolo. O bolo é objeto, né? Li um livro. O livro é objeto. Então, vai depois do verbo é objeto. Pronto. Impress them. Tem mais algum? On your children. Talk about them. Os comandos, as ordenanças, certo? Muito bem. Preposições. Então, coloquei preposições aqui. Por quê? Porque as preposições são importantes. A gente tem que conhecer, sabe por quê? Porque tem algumas coisas que acontecem depois de uma preposição. Primeiro que vários verbos em inglês têm preposição. Então, a dica, novamente, estuda o verbo junto com a preposição. Agora, há coisas em inglês, por exemplo, depois de uma preposição, você tem que usar sempre o verbo no gerúndio. E o inglês é uma língua que não tem muitas regras para a gente seguir. A gente tem que ir aprendendo conforme você vai estudando, vai se acostumando e vai internalizando. Mas esta regra, ela funciona 100%. Se você vai usar um verbo depois de uma preposição, você tem que usar como se fosse no gerúndio. Então, é importante você saber reconhecer as preposições. Por isso que eu coloquei elas aqui, ó. Além dessas preposições que estão aqui, ó. About, né? Along, down, up. São todas preposições, certo? Mas eu preferi colocá-las junto com o verbo porque vocês já vão se acostumando, ok? Usou o verbo, usa a preposição correta. E aqui, então, eu coloquei essas duas aqui, ó. On. Onde que tá? Vamos procurar? On your children. Então, impress them on your children. Ensine para os seus filhos, né? Imprima nos seus filhos, porque aqui está numa posição de nos, porque aqui é imprimir, né? Imprime esses mandamentos nos seus filhos. Enfia dentro da cabeça deles, ensina com persistência, com diligência, para que eles não se esqueçam, tá? Dos mandamentos do Senhor. Por quê? Porque se a gente seguir esses mandamentos, a gente vai ter vida longa, a gente vai ter uma vida bem-sucedida. E o que é mais importante de tudo, a gente vai ter paz no nosso coração. A
paz do Senhor, para mim, é o melhor presente que a gente pode ter na vida. Sabe por quê? É uma paz que o mundo não conhece, né? Nós cristãos, nós sabemos, nós conhecemos a paz que o mundo não pode nos oferecer. Não há nada que o mundo possa nos oferecer que seja melhor do que a paz do Senhor. Muito bem. Marcamos o on e eu tenho at home. Lembrando que você nem precisa de usar preposição para usar a palavra home. Duas coisas que não precisam de preposição é a palavra home e a palavra downtown, né? Centro da cidade, que é usado no americano, porque no inglês eles usam city center, mas no inglês americano eles usam downtown. Então, olha, eu vou para o centro da cidade. I'm going to the city center, inglês britânico. Agora, no americano, I'm going downtown. Você nem precisa de preposição, ok? E a última palavrinha que eu coloquei aqui é today. E o que é today que eu marquei? É uma time expression. O que é? Expressão de tempo. Expressão de tempo. Porque é quando? Hoje. Hoje, amanhã, depois de amanhã. So today, tomorrow, after tomorrow. Ok? Expressões de tempo.